Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver um exercício relacionado à potência elétrica. Pois muito bem, então a gente vai considerar que a gente tem um dispositivo e quer saber qual que é o consumo desse dispositivo. Para isso, a gente vai considerar que a gente tem uma fonte de tensão e propriamente o nosso dispositivo como sendo uma carga resistiva R1. O valor da fonte de tensão vai ser 10 volts. O valor da nossa resistência vai ser 2 ohms. E o que a gente quer conhecer propriamente é a potência que está sendo dissipada sobre R1. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tinha visto na nossa aula teórica sobre potência algumas equações que possibilitam a gente fazer o cálculo. A gente viu exatamente isso aqui, que potência ela é igual a tensão multiplicada pela corrente, também pode ser a resistência multiplicada pela corrente elevado ao quadrado, ou ainda a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Nesse caso, qual equação dessas a gente vai utilizar? Pois muito bem, se a gente for reparar bem, a gente tem então aqui a tensão da nossa fonte e a resistência do nosso dispositivo. Então a gente pode utilizar essa terceira equação aqui, porque ela está relacionando tensão e resistência, que é justamente o que a gente tem dado no exercício. Então a gente vai calcular que a potência ela vai ser igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, conforme a gente tem aqui nessa nossa equação. Então, a tensão que a gente tem é 10, vai estar elevado ao quadrado, dividido pela resistência, que é 2. 10 elevado ao quadrado é 100, dividido por 2, vai resultar em 50 watts. Então, 50 watts é propriamente a energia que eu preciso para alimentar essa minha carga resistiva, esse meu dispositivo. Outra maneira de eu estar calculando essa equação, um pouquinho menos direta, seria a questão da potência multiplicada pela tensão vezes corrente, ou ainda resistência vezes corrente elevado ao quadrado, que a gente pode fazer também, só que daí a gente simplesmente precisa também calcular a corrente. A corrente desse circuito pode ser facilmente calculada utilizando a lei de Ohm. A lei de Ohm vai nos dizer que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A nossa tensão nesse caso é 10 volts, enquanto a nossa resistência são 2 ohms, resultando em 10 dividido por 2, que são 5 amperes. Agora, aplicando essa equação aqui, que é a potência vai ser igual a tensão multiplicado pela corrente. A nossa tensão são 10 volts, a nossa corrente é 5 amperes, 10 multiplicado por 5 resulta nos 50 watts. Os mesmos 50 watts que a gente tinha calculado, porque tem que bater para qualquer uma das fórmulas que a gente utiliza. O mesmo é verdade utilizando a segunda equação aqui, que vai dizer que a potência é igual a resistência multiplicado pela corrente elevado ao quadrado. Nossa resistência é 2 ohms, enquanto a nossa corrente calculada é de 5 amperes elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado são 25, multiplicado por 2 vai resultar nos mesmos 50 watts. Então a gente pode perceber através do cálculo que aplicando qualquer uma das equações a gente chega no mesmo resultado. A gente pode utilizar a equação que tiver mais prática de ser aplicada, ou seja, que a gente já conhece os valores previamente, mas nada impede de utilizar a equação que melhor lhe convir. A gente pode também utilizar as três para conferir o resultado. Enfim, a gente tem essas manipulações aqui, mas através desse cálculo a gente
conheceu a potência, ou seja, a energia necessária para alimentar esse dispositivo. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.